Bom dia, alunos e alunas da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson e hoje a gente vai estudar em matemática no 5º ano problemas, multiplicação de números racionais, tá? Então vocês já viram na aula passada nossa, vocês viram números racionais, viram como é que é, então já tem mais ou menos uma noção do que a gente vai estudar hoje, não é isso? Mas, para a gente começar a nossa aula de hoje, a gente vai separar o nosso material para a gente aí, certo? Dar continuidade na nossa aula de números racionais, tá bom? Então, vamos lá. Hoje o nosso material é borracha, o lápis e o caderno, então vão aí rapidinho pegar esse material para a gente estar dando continuidade à nossa aula de hoje, tá certo? Então, enquanto vocês vão pegar esse material, gostaria de mandar um abraço aí especial a todos os professores que estão aí nesse árduo trabalho, tá certo? De estar ministrando essas aulas remotas, tá bom? E um abraço a todos os alunos que estão assistindo essa aula, tá certo? E aí, conseguiram pegar o material? Já estão prontos? Então, vamos aí à nossa aula de hoje. Então, nós vamos estudar o quê? Nós vamos estudar como resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números racionais, cuja representação decimal é finita, com multiplicador natural e divisor natural e diferentes de zero, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmo. Então, nós vamos ter várias estratégias de resolver essas contas, tá certo? Nós vamos ver várias formas de resolver, tá bom? E vamos também saber, né, e lembrar o que são números racionais para a gente poder ter uma base aí, para a gente poder conseguir calcular esses números, não é isso? Então, para a gente poder calcular, a gente tem que saber o que é. Então, vamos lá saber o que é números racionais e adentrar aí, né, a nossa aula de hoje. Então, bora lá. Números racionais é formado por todos os elementos que podem ser escritos na forma de fração. Assim, se o número pode ser representado por uma fração, então ele é um número racional. Então, todo número racional, ele tem que ser representado por fração. Se ele não for representado por fração, ele é um número, não é um número racional. Para ele ser esse número racional, esta fração, certo? Ela tem que ter numerador e denominador. E nosso denominador, como vocês sabem que é o número de baixo, ele não pode ser zero, tá certo? Por quê? Porque o nosso denominador nada mais é que a quantidade de coisas, né, de objetos, né, de partes, né, isso, desculpa, que o objeto foi recortado ao todo, tá bom? E a parte de cima, que é o numerador, é a parte que foi consumida, que foi deixada, né, dependendo do que a questão vai querer. Então, o que acontece? Sempre quando nós vamos fazer essas questões, nós temos que olhar sempre o denominador, porque se o denominador for zero, a questão não vai ser contida. Porque, por exemplo, como é que a gente vai dividir um todo em 0 partes e comer 3? Não tem como, não é isso? Então, toda e qualquer forma de números racionais, ela tem que ser derivada, né, vinda de uma fração ou uma fração mesmo, tá bom? Certinho? Então, ó, a fração é o quê? Fração é uma divisão entre números inteiros representada da seguinte maneira. 3/5. Então, nós temos 5 partes que foram comidas ou ficou 3. Não é isso? Então, o objeto todo foi dividido em 5 partes e delas foram comidas 3. Daí, nós retiramos vários outros números, mas a fração é o número racional. Tá certo? Números que podem ser escritos em forma de fração. Os números que podem ser escritos em forma de fração são o quê? São as próprias frações, os números inteiros e os números decimais finitos. Então, os números inteiros, eles têm uma particularidade. Por quê? Porque eles vêm de uma fração igualitária. Como assim? Tanto o numerador quanto o denominador, eles são iguais, mas também podem ser diferentes, com uma divisão exata, né? Porque a gente sabe que para poder formar números, a gente vai fazer uma divisão, como vocês viram lá na fração. A divisão é o numerador, né, divide o denominador. Então, o número de cima vai ser dividido pelo número de baixo. Não é isso? E aí a gente tem, né, as nossas frações. E muitas vezes, quando é uma fração exata, quando é uma divisão exata, né, nós vamos ter números inteiros. Mas também temos divisões exatas, que vai formar números decimais. Ele vai ser exato, vai ser finito. Por que finito? Tá? Porque ele tem fim. Temos um número chamado de dízimos periódicos,
que são o quê? Que eles, quando a gente vai calculando, eles não têm fim. Vai ser o mesmo número diversas e diversas vezes e a gente coloca um pontinho de interrogação. Só para efeito de formação, tá, gente? A gente não vai estudar dízima periódica ainda, tá? Depois vocês vão estudar isso com mais calma, tá bom? Então, nós temos o quê? Nós temos as próprias frações, nós temos os números inteiros e nós temos os decimais finitos, tá certo? Então, esses aí que são, certo? As nossas formas, tá bom? De estar aí tendo, né, um número racional, tá certo? Os números decimais, que são o nosso foco hoje. Os números decimais, eles aparecem muito em nossas vidas. Eles estão em todos os lugares, tá? E eles ajudam muito a gente, tá? Para poder resolver várias coisas, tá bom? Então, por exemplo, nós temos aqui 2 desenhos que exemplificam muito isso aqui. Por exemplo, sempre no supermercado, vocês verem esses valores, não é isso? Ó, aqui é um desentupidor de pia, né? 4,58. Ali, a altura máxima permitida para um caminhão passar, 3,4 metros. Então, o número decimal quer dizer o quê? Que ele tem décimos, ele não é um número inteiro, ele tem sempre uma vírgula. O carro-chefe de um número decimal é a vírgula, tá certo? Então, ele utiliza muito essa vírgula, tá certo? Para representar este número decimal, ele é sempre usado a vírgula, tá bom? Então, ele representa tanto monetariamente como para calcular a altura de alguém, para calcular o tamanho de um terreno, tá certo? E várias outras coisas, tá? Por exemplo, para calcular a nota de vocês, quando a gente vai dar a nota de vocês, muitas vezes vocês tiram aí 6,5, 6,4, 9,8, 9,9, que vocês ficam chateados que não é 10. Então, isso aí são números decimais, tá certo? Então, esses aí que são usados, tá bom? Muito na nossa vida e que a gente vai usar hoje, que já a gente vai aprender a calculá-los, tá certo? E vamos aprender aí também, certo? Várias outras coisas sobre eles, tá bom? Então, esses aí são os números decimais, como a gente já viu também na aula passada que eu mostrei para vocês, tá bom? Então, o que acontece? A gente vai aprender hoje a multiplicar esses números. Então, se a gente já aprender a multiplicar, a gente tem que saber o que é a multiplicação para a gente poder agregar os valores aí, né? Então, a multiplicação é uma das 4 operações básicas da aritmética. Consiste em uma adição sucessiva de um mesmo número, produzindo um resultado. Então, o que acontece? A multiplicação, eu vou adicionar esse número quantas vezes o multiplicador pedir para eu adicionar. Por exemplo, eu tenho 3 vezes 1. Então, eu vou adicionar o 1 3 vezes para me saber o valor, tá? Então, lembrem-se dessa adição, porque muitas vezes você pode usar a adição para poder resolver esses problemas. Tá certo? Combinado? Então, vamos passar para frente aí. A multiplicação entre números decimais, certo? Nada mais é que pode ser realizada de 2 formas. Podemos operar de maneira semelhante à da multiplicação de 2 números inteiros, somando ao final a quantidade de casas decimais dos 2 números e colocando-as no resultado. E a outra, professor? A outra opção é você somar todos os números, porque quando você tem uma soma de números decimais, você vai colocar número debaixo de número e vírgula debaixo de vírgula e somar. Então, quando você soma, você bota número debaixo de número e vírgula debaixo de vírgula e soma. Quando você vai multiplicar, você conta quantas vírgulas tem essa multiplicação, tanto no multiplicando quanto no multiplicador, e depois, certo? Você vai colocar essas vírgulas da direita para a esquerda no resultado, tá bom? Então, para recapitular para vocês aqui, a multiplicação entre 2 números decimais pode ser realizada de 2 formas. Podemos operar de maneira semelhante à multiplicação, como eu falei para vocês, vocês vão fazer a multiplicação normal, certo? E depois vocês vão adicionar multiplicação de 2 números inteiros, somando eles ao final, né, isso, a quantidade de casas decimais dos 2 números e colocando-as no resultado, como eu falei para vocês. Vocês vão fazer a multiplicação normal, depois vão contar quantas casas tem um número e logo após vocês vão aí, tá? Dando a resposta correta, certo? Para essas questões, tá bom? Deu para entender direitinho? Já está pegando aí mais ou menos? Então, a multiplicação é a mesma coisa, certo? Da multiplicação normal.
O que vai mudar é, como eu tenho casas decimais, eu tenho um vírgula, né? Casa depois da vírgula, eu vou colocar essa vírgula, tá certo? Contar quantas casas tem depois da vírgula e adicionar ela no resultado, tá bom? Então vamos praticar um pouquinho? Vamos ver aí se a gente está craque mesmo, para a gente poder fazer essas questões? Vamos lá? Então, segue comigo aí e vamos aí para nossas questões. Então, ó, nós temos aí, efetue as multiplicações. Nós temos aí várias multiplicações a serem efetuadas. Então, nós vamos usar a primeira como base, para me explicar bem para vocês, e as outras a gente vai treinando, tá certo? Para a gente estar aí bem forte e firme, tá? Para responder aí todas as questões propostas, para sairmos aí bem em números decimais, tá bom? Então, fica ligadinho aí. Então, vamos lá. A nossa primeira questão, ela diz o quê? Efetue as multiplicações. A letra A é 3,48 vezes 6. Então, vamos aqui para o quadro agora, para a gente poder ver direitinho e conseguir resolver essas questões, tá certo? Então, vamos lá, por favor? Vamos lá. Eu tenho, na letra A, 3,48 vezes 6. Então, bora lá. 3,48 vezes 6, vamos armar a conta. Então, vamos lá. 3,48 vezes 6. Como é que a gente faz? A gente vai multiplicar esse número aqui sem vírgula, tá certo? Como se nós estivéssemos esquecendo a vírgula, tá bom? E depois nós vamos adicionar as casas. Então, bora ver logo as casas depois da vírgula. Quantas casas eu tenho aqui? 1, 2. Tem alguma casa depois da vírgula embaixo? Não, né? Porque nem tem vírgula. Então, nós vamos adicionar a resposta a 2 casas. Então, vamos aí responder primeiro, para depois a gente adicionar aí a resposta das 2 casas. Para a gente poder responder essa pergunta, a gente vai ter que multiplicar 6 vezes 8. Vocês estão craque aí, vocês já sabem quanto é 6 vezes 8? Eita, tão fraco, né? Não sabe quanto é 6 vezes 8. Mas 3 vezes 8 vocês sabem? Então, vamos lá. Se eu não disse que a multiplicação é uma soma. Se eu sei quanto é 3 vezes 8, e 3 vezes 8, vai dar o 6 vezes 8, que não está somando. Então, bora ver aí. 3 vezes 8 é 24, não é isso? 3 vezes 8 também é 24. Vamos somar as duas aqui agora. 24 mais 24 vai dar o quê? 48. Então, 6 vezes 8, 48. Deu para entender aí? Viram como dá certo? Viram como é tranquilo? Se não souber de 6, faz a metade que tiver, tá bom? Se não, faz as duas. A gente está usando aí, né, o método da adição, então nós vamos somar até dar o resultado. Então, 6 vezes 8, 48. Como eu tenho 2 números, o primeiro fica e a dezena vai para cima. Então, 4 vezes 6. Vamos lá. 4 vezes 6. Se eu não sei quanto é 4 vezes 6, mas eu sei quanto é 2 vezes 6. Não sei não, que é 12. E 2 vezes 6 também é 12. Não é isso? Então, se eu tenho 12 mais 12, eu vou ter 24. Então, 4 vezes 6 é 24. Só que eu tenho um número lá em cima. Não é isso? Então, 24 somado com 4 vai dar 28. Fazendo a multiplicação normal, pessoal. Porque a gente multiplica primeiro, depois soma. Tá? E agora vamos lá. 3 vezes 6. 3 vezes 6 já está aqui. Não é isso? 3 vezes 6 vai dar 18. Não é isso? 3 vezes 6, 18. Porque 6 mais 6, 12. Mais 6, 18. Não é isso? Então, ó, eu tenho este número total aqui agora. O que a gente vai fazer? A gente vai contar quantas vírgulas tem, quantas casas depois da vírgula tem. No caso aqui eu tenho 1 e 2. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou vir da direita para a esquerda e colocar, né, a vírgula. Então, bora lá, contar quantas casas tem. 1, 2. Na segunda casa eu coloco a vírgula. Então, a resposta dessa questão aqui é 18,88. Tá certo? Então, 3,48 vezes 6 é 18,88. Tá certo? Deu para entender direitinho? Mais ou menos? Então, se foi mais ou menos, a gente vai fazer aí a nossa próxima questão e vermos aí como é que a gente vai trabalhar aí a outra questão, tá certo? Vamos lá?
Vamos aí colocar a letra B aqui do lado. E vamos lá. A letra B é 7,001 vezes 7. Tá certo? Então, bora lá. Vamos armar a conta. 7,001 vezes o número 7, não é isso? Então, vamos multiplicar todos, né, por 7. E o que a gente faz no final? A gente conta quantas casas tem antes da vírgula e coloca da direita para a esquerda na resposta. Tá bom? Então, bora lá. 7 vezes 1, moleza, não é isso? 7. 7 vezes 0, todo número multiplicado por 0 é 0. 7 vezes 0 também é 0. Aí vamos lá. 7 vezes 7. Eita, tão fraco. 7 vezes 7, não sabe ainda. Vamos estudar a tabuada. Vamos estudar a tabuada porque tá fraco, viu? Então, vamos aí estudar de cabeça. Eu não sei. Professor, também eu não sei fazer igual aquele jeito que você fez. Aquele negócio lá. Eu não tô sabendo muito. Eu tô aí meio fraco, não tô estudando direito. Como é que eu faço? Então, a gente pode fazer também pelo método, certo? Que eu ensinei para vocês, que é um método japonês, que a gente faz o quê? Que a gente faz contando, né, os números. Então, como é que a gente faz? A gente pode botar o quê? A gente pode botar 7 traços de um lado, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e vamos riscar agora 7 de outro. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou um risco meio feio aí. Mas vamos botar mais um aqui. 7, não é isso? Então, agora a gente conta. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49. Como é que a gente faz? A gente passa os traços, tá certo, de um lado, que é quanto está multiplicando, e depois o outro também, como está multiplicando. Então, se é 7 vezes 7, aqui a gente vai contar todas as interseções. Aonde elas se cruzam, a gente vai contando, certo? Colocando as bolinhas e dá o valor. Então, 7 vezes 7, aqui ele disse que era 49. Então, vamos lá colocar o nosso 49. Dá trabalho? Dá um pouquinho de trabalho. Por isso que eu gosto que vocês façam sempre, certo? A nossa tabuada. Lembrem da nossa tabuada. Vamos praticar a tabuada. A tabuada de 7 nada mais é o quê? Que o número de 7 em 7. Não é isso? Então, vamos voltar aqui. 7 vezes 7, 49. Tá bom? Então, bora lá. Agora, o que eu faço? Já está aqui o número. Eu vou fazer o quê? Eu vou agora contar as casas decimais e depois contar da direita para a esquerda na resposta para dar a resposta. Então, bora lá. Tem 1, 2, 3 casas. Então, bora lá. 1, 2, 3. E passa o traço. Então, a resposta certa é 49,007. Olha aí, deu até uma letra de um filme aí, um título de um filme, 007. Assistiram? Muito bom, tá certo? Então, 49,007 é a nossa questão. Então, bora botar aqui, 49,007. Então, já estão entendendo direitinho? E aí, estão conseguindo já? Então, pessoal, vamos lá para a nossa letra C aqui, ó. 6,45, desculpa, 6,41 vezes 5, né? Então, vamos lá. Agora eu vou dar um tempinho aí para vocês, tá certo? Ver se vocês conseguem aí direitinho, tá bom? Pra gente poder aí, certo? Responder juntos, tá? Então, já respondi 2 exemplos, vocês já viram como é que faz. Vamos tentar aí pra gente poder fazer. Vamos lá? Vamos conseguir? Então, dá um tempinho aí pra vocês fazerem aí. Vamos lá.
E aí, já conseguiram resolver? Estão craques mesmo aí? Então, se alguns já conseguiram, tô vendo que outros não. Mas, não fica triste não. A gente vai resolver juntos e vamos conseguir terminar aí, tá certo? Então, bora lá. Vamos lá. Eu tenho agora o quê? 6,41, né? Vou colocar aqui 6,41 vezes o número 5. Então, bora lá. Vamos resolver ele. Normal. Primeiramente, resolve normal, igual a uma multiplicação normal. E depois, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar as casas decimais da direita para a esquerda na resposta. Então, bora lá. 5 vezes 1, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, no caso, 5 vezes 1 vai ser o próprio 5. 4 vezes 5 é o 5 4 vezes. A gente pode até contar no dedo. Ó. 5, 10, 15 e 20. Então, vai dar o número 20. No caso, fica o 0 aqui embaixo e o 2, que são a casa decimal, né? No caso, a próxima, vai para cima. Então, vamos lá. E a gente faz na multiplicação normal, a gente multiplica primeiro e depois soma os valores. Não é isso? Então, bora lá. 6 vezes 5, é fácil. A tabela de 5 é bom que é de 5 em 5, então vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, 6 vezes 5 vai dar 30. Mais 2, 32, vírgula, né? Por que a vírgula é aqui, pessoal? Presta atenção. Eu tenho uma, duas casas. Tenho uma, duas casas. Na próxima casa, eu coloco a nossa vírgula. Então, fica 32,05. Não é isso? Tranquilo? Tudo certinho? Então, aqui fica 32,05. Tá bom? Então, agora, nós vamos aqui para a nossa letra D, né? Nossa letra D é o quê? É 72,04 vezes 4, não é isso? Agora, eu vou fazer de outro jeito para vocês. Eu não falei que a multiplicação, ela é a adição várias vezes, não é? Então, vamos lá. Essa daqui, né? Eu vou fazer o quê? 72,4 vezes 0,4. Então, eu vou somar várias vezes, né? Somar 4 vezes o número 72. Então, para ficar melhor, eu vou somar 2 vezes e pegar o valor e somar com ele de novo, porque não vai dar 4. Não é isso? Pense aí, ó, eu vou somar ele 2 vezes e 2 vezes, o valor que der eu vou somar os 2 e vai dar aí a nossa resposta. Então, assim, ó. 72,04, aí eu vou somar com ele de novo. Como é que a gente faz? A gente coloca o número da esquerda para a direita, vírgula debaixo de vírgula e número debaixo de número. Então, bora lá. 4, 0, a vírgula aqui de baixo, o 2 e o 7. Então, vamos lá fazer aqui. Não é isso? Então, bora lá. E vai ter a mesma conta aqui do outro lado. 72,04, 72,04. Tudo, número de baixo, número, vírgula, debaixo de vírgula. A resposta desse mais a resposta desse vai dar a nossa resposta final. Não é isso? Então, bora lá. 4 mais 4 vai ser 8. 0 mais 0, 0. Vírgula com vírgula vai dar a nossa própria vírgula. 2 mais 2 vai dar 4. 7 mais 7. Quem não sabe, só contar depois do 7, né? Então, vamos lá. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 14 aí. 144,8, tá? Bora olhar lá para o outro lado. Vamos lá de novo. 4 mais 4, 8. 0 mais 0 vai dar 0. 2 mais 2, 4. Vírgula com vírgula, a vírgula. 7 mais 7, 14. Vocês viram aí, ó, que agora nós temos o mesmo número para a gente poder fazer. Então, agora nós vamos pegar e juntar os dois e somar. Então, a gente vai pegar 144,08 e somar um com o outro. 144,08 somado com 144,08. Tá bom? Então, bora lá. 8 mais 8 vai dar 16.
vai 1 para cima, não é isso? 0 mais 0, 0, com 1 lá em cima, 1. A vírgula aqui, então bora lá. 4 mais 4, 8. 4 mais 4, 8. 1 mais 1, 2. Então, a resposta certa de 72,04 é 288,16. Tá bom? Deu para entender? Então, nós fizemos o quê? Nós fizemos a adição de todos esses números. Nós fizemos a adição de todos esses números. A gente adicionou o 72,04, desculpa, 4 vezes. Dá trabalho, não dá não? Por isso que é bom a gente aprender muito a nossa multiplicação. Aprendam a tabuada, vamos seguindo junto na tabuada, para a gente poder aí acertar tudo direitinho, para a gente poder estar fazendo essas questões bem feitas, tá certo? Para vocês estarem aí bem atentos, tá bom? No nosso questionário. Muita atenção nessas questões, para a gente poder estar aí seguindo firme e forte, tá bom? Nas nossas aulas. Então, estudem bem a tabuada, aprendam a tabuada de multiplicação para ficar bem mais rápido e mais prático a gente resolver nossos problemas. Tá certo? Combinado? Então, vamos lá. Vamos lá agora para a nossa última questão. Nossa última questão é um pouco mais complicada, né? 376,12 vezes 10. Olha aí, ó. Muito grande, né, não? Então, vamos lá. Eu vou dar um tempinho aí de novo para vocês fazerem essa questão, para ver se vocês estão craques mesmo. E já já eu trago a resposta para vocês. Vamos lá? Vamos fazer juntos? Vamos lá? Façam aí, não esqueçam, tá certo? De multiplicar, depois pegar as vírgulas que tem, todos os números e passar a vírgula para a resposta, tá bom? Da direita para a esquerda, certo? Então, dá um tempinho para vocês aí fazerem e já já eu tô de volta. E aí, conseguiram resolver? Preparados aí? Então, vamos lá. 376,12 vezes o número 10. Beleza. Vocês estão vendo aí que agora nós temos dois números embaixo, né? Como a gente sempre faz. E a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai lá e vamos aí multiplicar, né, o primeiro número por todos os números e depois nós vamos multiplicar a dezena do número por todos os números. Não é isso? Então, bora lá. 2 vezes 0 dá 0. 1 vezes 0 dá 0, porque todo número multiplicado por 0 é 0 mesmo. 6 vezes 0 é 0. 7 vezes 0 é 0. E 3 vezes 0 também é 0. Nós vamos passar aqui um tracinho para poder fazer as dezenas e vamos agora fazer com o 1. Vamos lá? Então, bora lá. 1 vezes 2 dá o número 2. 1 vezes 1 dá o número 1, porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, né? 6 vezes 1, 6. 7 vezes 1, 7. 3 vezes 1, 3. Agora nós vamos somar todos esses números aqui para a gente poder encontrar a nossa resposta. Então, bora lá. 0 vai dar 0 aqui. 0 mais 2 dá 2. 0 mais 1 dá 1. 0 mais 6 dá 6. 0 mais 7 dá 7. Que é um sinal demais, viu, gente? E 0 mais 3 vai dar o número 3. Então, bora ver aqui agora. A gente tem que olhar aqui as vírgulas que tem. As casas antes da vírgula. Então, bora lá. 1 e 2. Não é isso? Então, tem duas aqui. Então, vou lá. 1 e 2 e a vírgula. Viram aí? Então, nós temos o que agora?
37,61,2. 0,20, né, no caso, que tem aqui. Só que assim, esse zero, gente, vou explicar para você. Esse zero, ele pode colocar ou não, porque ele não vale tanto, certo? Depois da vírgula. Então, a gente pode ter ele ou não, tá certo? Eu vou deixar aqui não, para a gente poder ter uma base. E vou explicar para vocês essa multiplicação por 10, né? Quando a gente vai multiplicar. Quando a gente vai multiplicar um número decimal por 10, ou por 100, ou por 1000, a gente pode fazer só isso, ó. Nós temos aqui o número, certo? Aí nós podemos multiplicar por 10. Como é que a gente faz? A gente vai pular uma casa, certo? Da esquerda para a direita, ela vai para a direita quando eu estou multiplicando. E a gente vai pulando a cada zero que tem no número. Se eu tiver 10, eu vou ter só um zero, então eu vou pular uma casa. Se eu tiver 100, eu vou ter 2 zeros e vou pular 2 casas. E se eu tiver 1000, eu vou pular 3 casas. Vamos botar o exemplo do 10. Ele não está multiplicado por 10, eu tenho uma casa aqui, não é isso? Então, eu vou pular para a direita uma casa. Então, em vez de a vírgula estar aqui, ela vai transmitir para o outro lado. Então, ela vai ficar aqui. Então, no caso, vai ficar o quê? 37.601,2. Igual está lá na resposta. Se fosse por 100, ia pular a outra casa. Então, a vírgula ia estar aqui do lado, certo? Ia ficar sem vírgula ou vírgula zero. Mas muitas vezes ficam sem vírgula mesmo, tá bom? Ou a gente ia aumentar mais um zero, certo? Então, com 10, 100, 1000, certo? É essa a estratégia que a gente utiliza, tá bom? Então, gente, ó, esse aqui foi nossos resultados, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham aprendido muito bem, certo? Multiplicação de números decimais, tá bom? Ver como o número decimais se comporta, as regras que a gente tem que utilizar para responder os números decimais. Tá bom? Gente, e essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau! Olá, gente, tudo bem? Salve, salve! Eu sou o professor JJ e a gente está aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Como sempre, tem aquela dica. Se você perder alguma aula, pede o link lá do seu professor para disponibilizar lá no grupo ou mandar no privado para você, para que você não perca nenhuma aula, sobretudo a minha, né? Claro. Mas, gente, é importante que vocês assistam às aulas, porque elas são sequenciadas. Toda semana a gente tem um gênero textual diferente, então é importante que vocês estejam ligados nisso, tudo bem? Para que depois não haja problema. Bom, deixa eu perguntar para vocês, alguém de vocês aqui já foi a um teatro aqui em Teresina? Por exemplo, nós temos aqui, vamos ver quais são os teatros que a gente tem. Na região do Grande Disseu, nós temos o Teatro João Paulo II. Na região centro, nós temos o Teatro, né, 4 de Setembro. E aí? Já perceberam como é que é feita uma encenação, um teatro? Tá? Vocês já perceberam que por trás disso existe todo um grupo de pessoas que planeja, organiza, elabora, que organiza aquele texto para ser encenado ali pelas pessoas que vão, de repente, interpretar? Ou na sua escola, né? Antes da pandemia a gente fazia muito isso, fazia teatro, encenava, alguma coisa desse tipo. Então, é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, ok? Bom, aí a nossa cortininha, porque nós estamos falando de teatro. E aí, ó, você tem aí, a gente vai agora sempre, a gente tem a nossa hora da leitura. Eu trouxe alguns livros aqui, gente, porque, para lembrar, leitura é essencial para que você compreenda as coisas, tá bom? Quem lê muito tem boa fluência, tem muito conhecimento e tem um bom vocabulário, ok? Vamos lá, então. A nossa leitura de hoje, ela tem tudo a ver com a gente, porque está relacionada a tempo, tá? Mas não é esse tempo de chuva, não, que a gente está tendo aqui em Teresina, não tem nada a ver com isso. Mas é um texto de uma passagem bíblica, mas está lá no livro de vocês. Eu vou mostrar logo aqui, ó. Está lá no livro que uma grande maioria de vocês tem, que é o Para Ler e Reler, tá? Vou só mostrar aqui onde é que ele está. Ó, tá lá, tá bom? Lá na página 19, tá bom?
Está lá na página 19. Tá ok? Então localiza logo aí, quem tem um livro, localiza para acompanhar junto comigo a leitura. Tudo bem? Posso voltar para o início? Já encontrou aí? Bom, já deu para localizar, não já? Então a gente está sabendo, fica sabendo que esse é um texto que está lá no seu livro, mas ele foi retirado da Bíblia Sagrada. Vamos ver então, do início, para a gente poder acompanhar juntos. E você que está aí do outro lado, pega o seu livro e vai acompanhando comigo, tudo bem? Vamos lá. O título é Tempo para Tudo. Tempo para tudo. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que foi plantado. Tempo para matar e tempo para sarar. Tempo para demolir e tempo para construir. Tempo para chorar, tempo para rir. Tempo para gemer e tempo para dançar. Tempo para tirar pedras e tempo para juntá-las. Tempo para dar abraços e tempo para apartar-se. Tempo para procurar e tempo para perder. É muito tempo, né? Mas é exatamente isso que quer dizer. A gente vai comentar sobre isso daqui a pouco. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para a guerra e tempo para a paz. Tá vendo o nosso emoji lá? Beleza, né? Significa dizer o quê? Que você acompanhou aí, ó. Ok, tá bom? A gente sempre vai ter eles agora. Eles vão nos direcionar. Então tá lá, ó. O de ok, tá bom? Quando tiver algum triste ou alguma coisa desse tipo, vai estar lá o emojinho, tá bom? Beleza? Gostou, né? Novidade. Vamos então continuar? Nosso tema de hoje, já falei, texto teatral, tá bom? O nosso texto teatral, a nossa habilidade. Nossa habilidade para hoje, ativar conhecimentos prévios sobre a situação comunicativa do texto, né? Falar sobre os atores sociais envolvidos, interlocutor, o espaço, o contexto da circulação, os propósitos comunicativos, finalidade e o gênero. Ok? Para começar o nosso espetáculo, olha lá os nossos emojinhos lá, tá bom? Batendo palma, ok? Aplaudindo, por quê? Porque a gente vai começar o nosso espetáculo, que é a nossa aula de hoje. E aí, vai prestando atenção, porque vai ter muita novidade. Tudo bem? Tá preparado? Vamos lá então. Gente, a primeira coisa que a gente se pergunta é o que é um texto teatral? Tá bom? A gente nunca para pensar nisso. O que é um texto teatral? Quando a gente vai assistir uma peça teatral, ou uma dramaturgia, ou uma encenação, a gente nunca para pensar quem é que está por trás disso. Então, o que é aquilo? O que é realmente um texto teatral? O texto teatral é sempre rico em palavras e em expressões que dão emoção e expressividade às falas. Olha lá o emoji falando, tá bom? Ok? Então, ele é carregado de sentimento, de emoção, de emoções. Um texto teatral contém descrição do cenário, falas de cada personagem, rubricas e orientação quanto ao vestuário. Lembra que eu falei sobre rubrica? Quando eu falo sobre rubrica, gente, é aquela indicação que tem dizendo lá. Quando a gente falou lá do texto do Ariano Suassuna, aí tem lá antes dizendo assim, por exemplo, homem rindo, tá? Tá lá em parênteses, significa dizer, é a forma como o personagem tem que se manifestar, como ele tem que se comportar, ok? Isso é o que a gente chama de rubrica. Cenário, imagina que eu estou aqui, ó, num grande teatro, estou representando. Fala de cada personagem, que eles têm que decorar, para poder, né, fazer a encenação lá no palco. Tudo bem? Vamos pensar. Quais são os elementos de uma linguagem teatral? Quais são os elementos que constituem uma linguagem teatral? Vamos lá? Primeiro, o quê? O quê? O que significa isso? Os fatos que determinam a história, que no caso dá origem ao enredo. O enredo é o quê? O que eu quero? Né? O que eu estou querendo transmitir? Então isso é um enredo.
Quem? Né? Seres que participam da história. Quem são os personagens? Tá vendo lá? Quem são os personagens? É a Branca de Neve? É os Sete Anões? É a bruxa? Tá? É a Malévola? É a princesa? São as fadinhas lá da Malévola? Tá? Então, tudo isso é na parte do quem, que são exatamente os personagens. Como? O modo como tecemos os fatos. Como é que vai ser? Como é que vai se desenrolar a história? Vai começar de onde? Numa floresta, numa cidade, num castelo, tá? Onde? O lugar ou lugares da ocorrência, quer dizer, o espaço. Esses dois aqui, ó, o como e o onde, eles se complementam. Na verdade, todos eles se complementam. O modo como tecemos os fatos e onde, que é o local, o espaço onde se desenrola a história. Depois, o quando, o momento ou momentos onde se passam os fatos, de acordo com o tempo. Foi pela manhã, é à noite. Quando a gente começa assim, um certo dia, então a gente sabe que é durante o dia. Uma certa manhã, havia duas pessoas andando pela rua, tá? A questão lá da formiguinha, por exemplo, da formiguinha cigarra. Certo dia, a formiguinha... Então, isso tem a ver com o tempo. E o porquê? A causa do acontecimento. O que foi a causa do acontecimento? O que provocou isso? Então, isso aqui são elementos da linguagem teatral. Beleza? Olha lá, ó. Tá? Vai anotando, olha lá, ó. Tá bom? Bom, e aí, a gente pensa o seguinte, o gênero texto teatral, ele pode ser como? Ele pode ser classificado como? Aí eu trouxe um aqui, ó, que é o gênero teatral dramático, aquela coisa do drama, né? Aquela coisa do drama, que faz parte de um dos três gêneros literários ao lado do gênero lírico e do épico. Então, se a gente fosse perguntar, quais são os três tipos de texto teatral? Nós temos o lírico, nós temos o épico e nós temos o dramático, tá bom? Ok? E aqui você tem um exemplo que é o teatro infantil, tá bom? Que ele pode ser também tanto dramático, como ele pode ser lírico, como pode ser épico. Isso vai depender muito de quem escreveu a história. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, a história da Malévola, ela é uma ficção, lógico, mas é um texto da Malévola, que ele é lírico, ele é épico ou ele é dramático? Ele é mais dramático, né? Tem ação ali no meio, mas ele é mais drama. Harry Potter é o quê? Seria o quê? Épico, lírico ou dramático? Tá? Então, as histórias do Frozen, por exemplo, né? Tem gente que não gosta, mas a história do Frozen, ok? E aí? Então, você deveria perguntar, e no caso lá, o emozinho perguntando aqui, e aí? Esse texto teatral, ele é o quê? Ele é lírico, ele é dramático ou ele é épico? E ainda tem outros ainda que a gente vai ver agora, ok? Bom, e aí, no entanto, se a gente for perceber isso, o gênero dramático, como a gente já falou aqui, como o próprio nome indica, são os textos literários feitos com o intuito de serem encenados ou dramatizados, tá? Encenados ou dramatizados. Do grego, né, ou seja, esse gênero dramático do grego, a palavra drama significa ação. Então, se a gente for pensar dessa forma, todo texto teatral dramático, ele tem ação, né? Ele tem um pouco de ação, ok? Bom, gente, olha, quando a gente fala em teatro, a gente está falando sobre um gênero textual que muita gente talvez desconheça, mas que agora a gente está começando a penetrar, né, a entrar em contato com ele, ok? Olha o emojizinho lá em cima, batendo palma, porque você tem aqui uma apresentação, né? Está sendo feita uma apresentação infantil, claro, e cujo gênero dramático se diferencia dos outros, principalmente pelo fato de não ser um texto escrito para ser lido e sim representado. Dessa forma, sua estrutura é também muito singular. Olha, veja bem, o texto teatral, ele por si só já é um texto feito para ser ensinado. Por isso que ele não tem narrador, tá?
Não tem narrador. Como aquela história lá que começa assim, um certo dia havia tal. Não, não tem. Um texto teatral, ele não tem narrador. Porque ele é feito, né, concretamente para ser encenado. Ok? Para ser representado. Para ser dramatizado. Tudo bem? Bom, e aí, olha lá o outro emojizinho que vai aparecer aí. E agora? Tá? Tan, taran, tan, tan. Olha só. Com base nas leituras feitas na aula anterior e no que estudamos até agora, vamos apontar algumas informações sobre o gênero textual teatro. Agora é que eu quero saber se vocês estão prestando atenção nas aulas, tá bom? Eu trouxe uma espécie de quiz, né? um bate-bola, que a gente chama, de perguntas e respostas, e vocês vão apontando aí, tá bom? E eu vou vendo daqui, vou assistindo daqui, vou observando daqui, vou sentindo daqui se vocês estão me mandando essa energia aí para a gente poder responder, tudo bem? Então, olha lá. Bom, o primeiro é o seguinte. É o gênero textual teatro, né? A linguagem teatral, ou o gênero textual teatro. É um texto narrativo? E aí? É um texto narrativo? Ele é dramático? Ele pode ser dramático? E aí, qual é a resposta? Vamos lá? Não é, gente. Olha, esse emozinho aqui dando a língua significa dizer que está errado. Tá bom? Está errado. Então, texto narrativo? Não. É dramático? Olha lá. Lógico que é. É dramático. Ok? Então, as outras questões vai ter um desses ou um daquele. Tudo bem? Ou pode ter um também aplaudindo, dizendo que está correto. Ok? Vamos lá então, pelas expressões. Vamos ver outra? Outras questões. Um texto cujo gênero textual é teatro tem mais falas? Ele conta uma história? Ele tem falas? Ele conta uma história? Beleza, acertou. Ele conta uma história? Beleza de novo, acertou de novo. Ok? Vamos para outro? Mais duas? Vamos lá. E você já vai anotando aí, se acertou ou não. A história, num texto teatral, se passa no presente e ela é obrigatório ter um narrador? São duas perguntas. A história de um texto teatral se passa no presente e é obrigado ter um narrador? Vamos lá ver? Ok, correto. E lá? Aí fica a dúvida. Não, tá errado. Ok? Não é. Tudo bem? Vamos ver mais duas? Beleza, né, gente? Esses emozinhos ajudam a gente a entender. Vamos lá. O texto, gênero textual teatro, ou gênero textual teatro, tem personagens? Tem sequência linear? E aí? Responda. Vamos lá? Tem, gente. Tem personagem? Tem. Tem sequência linear? Lógico que tem também. Porque se não tivesse, o público que está ali assistindo não entenderia. Ok? Mais duas. Tá bom? Mais duas. Vamos lá? Tá, meu filho. Hoje o quiz hoje é complicado, tá bom? No gênero textual teatral, ele é contado e não representado? É um texto para ser encenado? Então, são duas perguntas. Ele é contado e não representado? Ele é um texto para ser encenado? E aí? Vamos lá? Blue também não, ó. Errado. E o outro? Ok, tá correto. Tudo bem? Ok? Eu vou voltar aqui, ó, para vocês verem lá no início. Tá bom? Pode ter gente que perdeu o quiz aí das questões. E eu vou voltar no início lá, tudo bem? Para a gente poder retomar e você poder prosseguir aí com a sua leitura. Então vamos lá. Primeiro as duas perguntas iniciais. Olha só, tá bom?
E agora você vai anotando o que você acertou e o que você errou. Gênero textual teatro. É um texto narrativo? É um texto dramático? Narrativo não é, ó. Tá aqui, ó. É dramático? Sim, ó. Ok? Beleza? Tudo bem, acertou aí? Então, beleza, ponto para você. 2 pontos no caso. Cada um vale 1 ponto. Tudo bem? Vamos lá. Outra. E aí, agora? O texto teatral, ele tem mais falas? Ele conta uma história? Vamos lá? Exatamente, ele tem mais falas e ele conta uma história? Isso mesmo. Então, mais se você acertou, mais 2 pontos, já são 4, ok? E vamos para mais 2, do que nós já vimos antes, tá? Isso tudo com base naquilo que a gente já falou, ok? A história, num texto teatral, se passa no presente? É obrigatório ter um narrador? E aí? Exatamente, ela se passa no presente. Você não pode contar um texto teatral no futuro. E é obrigatório ter um narrador? Não, ó. Tá bom? A línguazinha aí. Tá ok? Com isso já são 6. Vamos lá. Personagens. Tem personagens? Tem sequência linear num texto teatral? E aí? Tem ou não? Respondeu aí? Já vamos para 8, viu? 8 questões no nosso quiz aqui de perguntas e respostas. Gente, tem personagens? Tem. No texto teatral sempre vai ter personagens. Tem sequência linear? Tem. Tá? Vocês assistiram novela? A novela, ela não é feita por capítulos, ela não tem uma sequência, até chegar no final. O texto teatral segue a mesma linha. Ele tem um início, ele tem um meio e tem um fim. A diferença é que no texto teatral, ali é rápido, é questão de horas. Se você termina uma história na encenação que você está vendo ali. A novela não, ela é sequenciada. Ok? Vamos para 8. São 10, tem mais 2. E aí? Olha só. Texto teatral, ele é contado e não representado, ou ele é um texto para ser encenado? E aí? Vamos ver o que emojizinho aparece? Tá? Vamos lá. Não, gente, ó, tá errado esse aqui. Certo? Ele é representado. E o outro? Muito bem, é um texto para ser encenado. Então, quando você tem um texto teatral, ele é tipicamente para ser representado, naturalmente para ser representado, ou encenado. Ok? Beleza? Nós fechamos 10 aí, gente. 10 perguntas. Então, anota aí se você acertou, quantas perguntas você acertou, ok? Depois você pede lá seu professor para lhe dar uns pontinhos, tá tudo bem? Ok? Bom, e aí eu queria fazer um lembrete, tá? De extrema importância aqui. Gente, quando a gente estava ainda antes do período da pandemia, nós costumávamos fazer encenações nas nossas escolas, né? Algum tipo de teatro, ok? Alguns cantavam, outros faziam dramatizações, etc. Beleza. Nós vamos continuar fazendo isso depois da pandemia, né? Quando tiver uma vacina, tiver acabado esse momento, a gente vai continuar fazendo. Mas deixa eu perguntar para vocês. Vocês já se perguntaram que, geralmente, quando você vai fazer uma encenação, os atores, aqueles que vão representar os personagens, como é que eles são escolhidos? E aí? Aí você pode dizer assim, não, é a professora que escolhe, professor Jota, tá? Mas ela tem um critério para escolher. Porque, geralmente, tem pessoas que servem ou que têm qualidades para representar um personagem. Já tem outros que não têm qualidades para representar um outro personagem. Então, como é que é feito isso? Já parou para pensar nisso? Então, para pensar o seguinte. Como é, por exemplo, que foi escolhido o personagem, a atriz, para representar a Malévola? Como é que foi escolhido o personagem ou a personagem para escolher a Branca de Neve? Né? A bruxa. Vocês já pensaram nisso? Pensa nisso. Veja quais são os critérios usados. Tudo bem? E aí você vai entender
que exatamente o texto teatral, ele tem algumas características que muitas vezes quem vai para o teatro somente para assistir não percebe. Mas é muito rico em detalhes, ok? Então você tem um personagem que fala, você tem um personagem que está ouvindo, mas na maioria todos participam da história. Há uma encenação ali que todos participam. Tudo bem? Gente, na verdade, vocês que estão aí, vocês encenam até quando está diante do seu pai e da sua mãe. Vocês fazem encenações. Tá? Muitos de vocês são atores naturais. Às vezes, quando vai querer pedir alguma coisa do seu pai ou a sua mãe, pedir um celular novo para assistir as aulas do professor JJ, né? Aí, de repente, você faz uma encenação lá para o seu pai. Ó, papai, meu celular quebrou ali, não estou conseguindo ver direito. Tá? Então, você faz uma encenação. Isso o quê? É um drama. Você acaba fazendo um drama para que seu pai seja convencido a lhe dar aquilo que você está querendo. Tudo bem? Bom, vamos lá para o nosso desafio? Desculpa, ver o nosso desafio de hoje? E o nosso desafio, gente, está lá no livro de vocês, ó. Tudo bem? No livro de português de vocês, no livro APS. Qual é o desafio? Veja bem. Responder as questões de 1 a 5 da página 256. Gente, as questões lá, elas estão organizadas. Tem a 1, a 2, 3, 4, 5. Está numa mesma página, ok? E lá, para você poder responder, você tem que voltar um pouquinho para ler o texto que está lá nas páginas anteriores, ok? Então, na medida que você for lendo a questão 1, você vai sentir necessidade de voltar lá no texto, que está nas páginas anteriores, né, do livro, para que você possa responder. Então, qual é a recomendação? Leia o texto. Ele é bem grande, mas é um texto teatral, né? Ele é muito bacana. Você lê o texto que está antes, nas páginas anteriores, tudo bem? Aí depois você vai para lá na página de 1 a 5 e vai respondendo. As questões de 1 a 5 lá na 256. Tudo bem? Beleza? Não pode esquecer que você tem que fazer os registros no seu caderno. Então, quando você estiver mesmo respondendo no livro, tá? Porque pode ter espaço lá para você responder, não esquece de tirar uma foto, mandar lá para o seu professor para ele dar uma olhadinha, para ele ver realmente se você respondeu corretamente ou não. Aí coloca lá no mob para ele poder fazer as correções. Tudo bem? É coisa simples, não tem nada demais não, tá? Não é mais uma tarefa que você vai fazer de forma desgastante não. Só um lembrete também. No seu livro, lá tem um capítulo inteiro só sobre texto teatral, tá ok? Está lá na 251, na página 251, salvo engano. Então, gente, o que eu quero que vocês façam? Leiam, tá bom? Lá da página 251 até a 258, que está falando sobre texto teatral. É um capítulo inteiro do livro de vocês. Ok? Está lá no finalzinho do índice do livro. Aí o que você faz? Leia aquilo ali, porque é extremamente importante para você poder entender. Você está com o livro, então leia o que está no livro. Faça as atividades que a gente está pedindo, para que você possa compreender melhor o gênero textual teatro. Ok? Não pode esquecer disso. Lembrando que vocês têm uma ferramenta super importante que, além do livro, né, são as aulas que a gente está falando aqui, que a gente que vocês estão assistindo. Então, perdeu alguma aula? Pede o link lá ao seu professor para que você não perca a complementação dos conteúdos. E mais um detalhe. Eu vou pedir, porque tem alguns alunos que me solicitaram isso, tá? Gente, se você tiver o contato de um colega da sua sala, tá bom? Comunica a ele que tal dia tem aula, naquele dia vai ter aquela aula, o link vai estar lá no grupo para ele poder assistir. Porque se ele perde as aulas, depois ele pode estar apunhando você e perguntando lá, ô Caio, qual foi a aula que teve hoje? Eu perdi a aula do professor JJ. Dá para tu me mandar o link? E ele assistindo não vai ter esse problema. Tudo bem? Então, recomendação é essa. Perdeu alguma aula? Pede o link lá ao seu professor, as aulas acontecem num horário e são reprisadas em outro. Então, vocês têm 2 momentos para assistir a mesma aula, ok? Não pode esquecer
que toda semana a gente tem gêneros textuais diferentes. Pode acontecer que em 2 semanas tenha os mesmos gêneros, mas geralmente a cada semana tem um gênero diferente. Então, se você perder a aula daquela semana, você vai perder todo o contexto, do que vai ser dito durante aquela semana. Tudo bem? Beleza? É isso, gente. Olha, no mais, eu queria apenas dizer que, primeiro, organize o horário de vocês para que vocês possam estudar, ok? Não pode esquecer, sempre nas nossas aulas a gente está sempre usando os livros. Então, coloca aí do lado para que no dia da gravação você já esteja aí para acompanhar. Então, gente, ó, não pode esquecer, tá? Primeiro, estudar muito. E aí, na próxima aula, a gente se encontra para a gente falar novamente sobre texto teatral novamente, tudo bem? Tchau, tchau, a gente se vê na próxima aula. Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de língua portuguesa do 5º ano. Eu sou o professor JJ, sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, você que está aí do outro lado, já vai pegando aí seu livro, seu material, pega o livro, o ápice de português, pega o para ler e reler, tá bom? E pega seu caderno para você ir fazendo suas anotações, tudo bem? Nós vamos continuar falando sobre o gênero textual teatro. Ah, professor, já abusei isso aí. Não, gente, não é abusou, tá bom? Lembra que na aula passada eu pedi para vocês pegarem o livro, naquele capítulo que fala exclusivamente sobre esse gênero? Está lá no livro de vocês? Tem um capítulo aí no livro, o ápice de vocês, um capítulo inteiro sobre gênero textual teatro. Tudo bem? Então, se você já tiver lido, você já deve ter entendido muita coisa. Então, hoje a gente vai só fazer uma recapitulação, digamos assim, né? Continuando, claro, esse gênero, mas recapitulando boa parte daquilo que a gente viu. Como eu disse, o nosso tema de hoje continua sendo aqui nas cortininhas, por quê? Porque nós estamos vendo o texto teatral, e lá continua o nosso emojizinho, tá vendo lá? Aplaudindo. Esses emojis vão aparecer agora continuamente nas nossas aulas, para a gente poder se animar, ficar melhor e dar um tchan, né? Dar um up aí um pouquinho melhor. Tudo bem? Lembrando que aqui é língua portuguesa, aqui a gente não faz só joguinhos como Free Fire, etc. não, tudo bem? Aqui é língua portuguesa mesmo, ok? E lembrando também que toda semana a gente tem um gênero textual diferente, por isso que é importante que você sempre esteja assistindo às aulas, tudo bem? Vamos ver a nossa habilidade? Nossa habilidade para essa aula é identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Quando a gente fala identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados, é porque no caso a gente vai tratar sobre esses dois, ironia e humor, tá? Aquela coisa de você, digamos assim, ser irônico, demonstrar certa ironia. Alguém chega para você e diz assim: e aí, está se cuidando na pandemia? Aí você ironicamente diz: não estou me cuidando não estou nem aí, esse negócio de pandemia, negócio de Covid, né? Isso aí não me atinge não. Então você está sendo um pouco irônico, mas também está sendo um pouco até, de certa forma, relaxado, né? Porque a pandemia está por aí. E o humor, a gente já sabe, pode ser uma piada, pode ser um conto humorístico, pode ser uma narrativa humorística, ok? Pode ser uma história do Joãozinho, com a professora, tudo bem? Então, pode ser, de certa forma, qualquer tipo. Pode ser um HQ da Turma da Mônica. Então, gente, o humor a gente pode traçar aí de vários tipos, tudo bem? Bom, sempre, nas aulas de português, a gente sempre tem uma hora da leitura, e essa aula não poderia ser diferente. Só que hoje, eu trouxe dois textos, de forma diferenciada para a gente poder analisar. A gente vai fazer uma análise, tudo bem? Então, essa vai ser a nossa hora da leitura. O primeiro deles é um HQ. Você vai ver aí, ó. O HQ, tá? Todo mundo aí conhece o Garfield, né? Aquele gato preguiçoso, esperto, que só quer se dar bem, tá?
Então, aqui nós temos tá lá o emojizinho, ó, falando ok. E aqui nós temos uma tirinha do Garfield. O que ele diz aqui, ó? O dono dele falando pro Garfield, ele todo interessado. Olha só, eu tô falando ironicamente, né? Porque aqui está demonstrando que ele não está interessado, tá? Então, eu já estou sendo irônico. Uma das melhores coisas na fazenda é toda a natureza. Está em toda parte. E olha só como o Garfield está. O Garfield por si só, ele já é preguiçoso, ele já não se interessa muito por muita coisa. Mas aqui e lá ele conclui, igual onde você guarda os sapatos, ele pensando. Então ele diz assim, ó, uma das melhores coisas na fazenda é toda a natureza. Está em toda parte. Aí o Garfield pensa, ó, igual onde você guarda os sapatos. Tá? Claro que é uma piada, né? É uma forma irônica. Ele está sendo irônico aí. Tudo bem? E vamos ver então o que significa isso aí, nessa tirinha. Nesse texto, o tom irônico está presente, olha só, na primeira observação do menino, na expressão concentrada do gato, no que o menino acha da natureza ou no que o gato pensou sobre os sapatos. O emojizinho está pedindo lá o okzinho para você responder. Tá? E se você responder certo, ele vai dar ok. Então, qual seria a resposta correta? Pensa aí. 30 segundos para você pensar qual seria a resposta correta. Seria a primeira? Seria essa ou seria essa última? Pensa aí. Pensando? Olha. Quer que eu volte lá? Vou voltar, tá? Vou voltar lá na tirinha, para você poder observar e depois poder responder mais coerentemente, né? Mais com firmeza da resposta. Então vamos lá. Aqui você tem um menino falando com o Garfield, como se o Garfield estivesse prestando atenção. Então ele diz assim, uma das melhores coisas na fazenda é toda a natureza. Está em toda parte. Igual onde você guarda os sapatos. O Garfield pensando, não falou para ele, só pensou. A partir do que o menino fala. Aí vem a pergunta, tá? Nesse texto, o tom irônico está presente aonde? Vamos ver agora a resposta? Se você acertou? Exatamente, gente, ó. Do que o gato pensou sobre os sapatos. Tá bom? Ele está lá, ó, e diz assim, igual quando você guarda seus sapatos, tá? Está sendo irônico. Claro que ele não está dizendo, mas ele está sendo irônico, ok? Vamos para outro texto? Esse outro texto é uma piada, né? Uma piada simples, mas é uma piada. E a piada da filha e os cabelos brancos da mãe, tá bom? Olha lá o emojizinho dizendo ok, tá bom? Se tiver ok, tudo certinho. Então vamos lá. Começa assim, acompanha comigo aí. Você vai lendo junto comigo. Certo dia, uma menina estava sentada observando sua mãe lavar a louça na cozinha. Aposto que vocês fazem isso. De repente, percebeu que ela tinha vários cabelos brancos em sua cabeleira escura. Ela olhou para a mãe e lhe perguntou, tá? Olha só. Por que você tem tantos cabelos brancos, mamãe? A mãe responde, bom, cada vez que você faz algo errado e me faz chorar, ou me deixa triste, um de meus cabelos fica branco. Eu tenho cabelo branco aqui, ó. Tá? Vou aproveitar e dizer para os meus filhos hoje, que foram eles que causaram isso aqui. Então, a menina pensou um pouco e logo disse, olha só a esperteza dela. Mãe, o que você fez para a vovó que ela está com todos os cabelos brancos? Deu para entender? Quer dizer, a menina, ela nem se tocou, quer dizer, ela se tocou, mas ironicamente, ela tinha observado que os cabelos que estavam lá na cabeça, né, da avó, que era a mãe dela, claro, por ser a avó, é um pouco mais velha, claro que ela vai ter muito mais cabelo branco. Aí ela vai e pergunta, ó,
A menina pensou um pouco e logo disse: mãe, o que você fez para a vovó que ela está com todos os cabelos brancos? Por quê? Porque a mãe diz que cada vez que a filha provoca alguma triste, fala alguma coisa, ou então causa alguma preocupação na mãe, tá? Nasce um cabelo branco. Os meus, né? Aqui eu acho que tem muitos. Então eu vou chegar para meus filhos hoje e vou dizer assim, ó, cada cabelo branco desse aqui foi um tormento, alguma coisa que vocês fizeram. Mas aí dá para entender o quê? Que ela foi de forma, teve uma saidinha ali, né? E de certa forma foi irônica, né? Tudo bem? Vamos lá para o nosso perguntas e respostas, para a gente poder ver se vocês realmente compreenderam o texto. Vamos lá. Qual frase apresenta um traço de humor no texto? Qual frase apresenta um traço de humor? Então vamos lá. A primeira diz assim: mãe, o que você fez para a vovó, que ela está com todos os cabelos brancos? A segunda, ela olhou para a mãe e lhe perguntou. A terceira, por que você tem tantos cabelos brancos, mamãe? E a última, a menina pensou um pouco e logo disse. Aposto que vocês já mataram aí, não já? Já descobriu, não já? Isso, gente, exatamente, né? É a primeira. Mãe, o que você fez para a vovó, que ela está com todos os cabelos brancos? Ok? Então ela jogou a culpa para a mãe dela. A mãe dela que disse para ela, para essa menina, que cada vez que ela fizesse alguma raiva a ela, vamos dizer assim, nascia um cabelo branco, né? Aí ela vai lá, onde está a avó vê que a avó, que é mãe da mãe dela, tem muitos cabelos brancos, porque exatamente é mais velha do que a mãe, ok? E aí chega lá para a mãe dela e pergunta o que ela tinha feito, né? O que a mãe dela tinha feito para a avó dela para ter tantos cabelos brancos. Esperta, né? Não vão fazer isso aí não, viu? Porque às vezes não funciona não. Tá? De repente sua mãe está zangada. Vamos lá então. Bom, texto, gênero, textual, teatro. Teatro pode ser uma comédia? Pode. É o que eu estou trazendo aqui para vocês, ó. Texto, teatral, comédia. Tá vendo lá o emojizinho morrendo de rir? Tá certo? E aí, comédia. Peça teatral que tem o propósito de provocar riso nos espectadores, ou seja, no público que está ali assistindo. Tá bom? Tanto pelas situações cômicas, como pela caracterização de tipos e de costumes, quanto pelo absurdo da história. Olha, gente, veja bem. Se você pensar, quando você vai num teatro, ou, por exemplo, vamos pensar aqui no circo. Quando você vai num circo para ver um palhaço, você não vai querer ver o palhaço vestido como eu estou aqui, né? Não é isso? Tá certo? Apesar de que eu sou um pouquinho palhaço lá nas minhas aulas, mas eu não estou caracterizado, tá bom? Eu não estou com o chapéu de palhaço, eu não estou com os sapatos de palhaço, eu não estou com a calça de palhaço, não estou com a blusa de palhaço. E nem estou com a maquiagem de palhaço. Então, na hora que você vê um palhaço, você já percebe logo que ele é um palhaço. O palhaço está sempre rindo, tá bom? O palhaço faz palhaçada. Então, num texto cujo gênero textual é teatro, e esse teatro é uma comédia, essas pessoas podem estar vestidas, caracterizadas, que de certa forma para o público já transmite humor, tá? Já transmite humor. Então quando entra alguém lá no palco vestido, por exemplo, caracterizado, às vezes as pessoas já começam a rir, porque só em ver a pessoa vestida daquela forma. Desculpa, então isso é um texto teatral cuja tipo é comédia. Baseia-se em algum episódio ou comportamento exagerado, no caso lá da menina. Devem ser ao mesmo tempo engraçado e crítica. Raramente enfoca as questões morais ou filosóficas, mas mostra o homem dentro de suas relações sociais. Geralmente o texto humorístico ele é muito natural, tá bom? Não é aquela coisa de você contar uma piada e dizer assim, como eu brinco com meus meninos, dizer assim, ei, contei uma piada, aí você começa, piu, piu, piu. Não, não é isso. Tem todo um texto que leva as pessoas a rirem, porque está tendo uma história. Uma história, uma comédia, mas é uma história, ok? Distingue-se de modalidades como comédia dramática, peça que reúne situações sérias e episódios cômicos, como comédia musical,
comédia romântica. Por exemplo, aquele filme da Bela e a Fera, tem ele em duas versões. Tem ele na versão cantada, tá? Que é do teatro, e tem ele na versão, né, falada, em que os personagens, né, os atores se manifestam ali, claro, eles vão estar caracterizados, mas eles não têm música. Então, gente, quando você fala comédia musical, é exatamente isso que eu estou falando. Por exemplo, a história da Bela e a Fera não é uma comédia musical, é mais um drama com ação, tá ok? Mas tem comédia musical. Quer ver? Por exemplo, a história, por exemplo, dos Três Porquinhos. Pode se tornar uma comédia. E já virou também uma comédia musical. Tem muita gente que faz encenação através de música da história dos Três Porquinhos. Ok? Bom, e aí, olha só. Quando a gente pensa num texto teatral, né? Quando a gente pensa texto teatral e comédia, a gente tem que pensar logo nos personagens. Então você tem aqui, ó, eu trouxe um exemplo. A comédia de costume de Martins Pena, o texto dramático Judas em Sábado de Aleluia. Ó, a primeira coisa que eu vou pedir a vocês é o seguinte: depois que você terminar a aula, tá bom? Faz suas coisas, faz sua atividade, faz o desafio, vai lá na internet e pesquisa sobre o Judas em Sábado de Aleluia, tá? É um texto teatral, é um teatro, ele é muito bonito, e aí tem esses personagens aqui, ó. Por exemplo, aqui é uma comédia, que é o primeiro ato. Então tem os personagens, por exemplo, Zé Pimenta, cabo da Guarda Nacional. Tem a Chiquinha, a Maricota e suas filhas. Tem o Lulu, tem 10 anos. Tem o Faustino, empregado público. Tem o Ambrósio, capitão da Guarda Nacional. O Antônio Domingos, que é o velho negociante. E tem os meninos e os moleques. Isso aqui são os personagens desse texto aqui, ó, desse teatro. O Judas em Sábado de Aleluia. O Judas em Sábado de Aleluia. Anota aí, tá? Vai anotando. Depois da aula, vai lá e pesquisa para você saber mais informações. É bem interessante. Tudo bem? Não esquece, o Judas em Sábado de Aleluia. É um texto teatral cômico. É uma comédia teatral. Beleza? Anotou aí? Tudo bem. Então agora, olha para esse desenho aqui, olha para essa figura. O que você percebe nessa figura? Tem alguma coisa estranha aí? Tem alguma coisa estranha? Tem, não tem? Tem, ó. Você tem uma senhora tipicamente caracterizada e você tem aqui, ó, do lado, você tem pessoas sentadas, elas estão, de certa forma, descaracterizadas como pessoas, mas estão aqui, ó. Isso aqui é o quê? Ilustração de Fernando Oliveira, peça de teatro 2009. Isso aqui é uma peça de teatro, tá bom? Então, num texto teatral, comédia, a ação é cômica. Então você tem ali todas aquelas histórias, a história sendo desenvolvida, mas em forma de comédia. As personagens são, por vezes, ridículas e o desenlace é feliz e divertido. Gente, quando você está interpretando uma comédia, não importa a sua roupa. Muitas vezes a roupa, ela vai importar para o público, tá bom? Mas não importa se a roupa é feia, se a roupa não. Muitas vezes, quanto mais feia a roupa, mais o público fica, né, entusiasmado, ou seja, vai rir. Porque se é uma comédia teatral e o público não ri, então, meu amigo, pode tirar que isso aí não é uma comédia teatral. Aqui, por exemplo, em Teresina, no Piauí inteiro, mas em Teresina, há algum tempo foi encenada uma peça chamada Raimunda Pinto Sim Senhor, tá? Do grupo Arém de Teatro. É um grupo que tem aqui em Teresina, é um grupo bem conhecido, ok? E eles fizeram a encenação, né, de uma personagem chamada Raimunda Pinto, falando sobre a realidade dela no Nordeste. Então, tinha muitos homens que se vestiam lá na hora com roupas femininas, tá ok? E isso fazia o quê? Era uma caracterização para poder desenvolver o personagem. Isso é necessário num texto de comédia, ok?
Olha para essa figura. Quando vê essas carinhas aqui, gente, significa teatro, tá? E aqui você tem um emoji, mais uma vez, rindo, se acabando de rir. Por quê? Para conseguir estes objetivos, ou seja, fazer com que o texto teatral faça com que a plateia, o público, venha a rir, gostar, porque se o público rir é porque ele gostou. O que acontece? O autor serve-se de diversos recursos cômicos, como a linguagem, tipo de vocabulário utilizado, o caráter pelas atitudes ou vestuário utilizado ou pela situação criada, que é a maneira de agir, o contexto cômico. Imagine você, por exemplo, fazendo um texto de comédia se você não tem as devidas características para isso. Gente, olha, basta você imaginar o seguinte. Imagina alguém contando uma piada para você sem ela demonstrar as características. Tem gente que quando ouve uma piada, mesmo que seja uma piada muito rápida, o que acontece? Ele demora horas para ele poder entender a piada. Quer que eu diga uma história sobre isso? Entendeu? Eu tinha um amigo, quando você contava uma piada para ele, ele não ria de imediato. Os outros que estavam ao redor ali, todo mundo ria e ele não, ficava sério. Aí, quando ele ia para casa, que ele ficava sozinho com a mulher dele, lá sentado, aí de repente ele na frente da televisão, ele botava a mão na boca e começava a rir. E a mulher dele começava a ver aquilo, certo? E ele começava a rir, se estourava de rir, igual esse emozinho que está por aí, rindo. Aí a mulher dele perguntava para ele, me diz uma coisa, tu tá ficando doido, é? Por que tu não tá assistindo filme de piada aqui, nem de comédia? Ele dizendo, não é porque eu tô rindo da piada que um amigo meu me contou ainda ontem. Tem gente que é assim, gente, tem gente que é assim, entendeu? Infelizmente. Ele não ri na hora, ele vai rir depois. Porque depois é que talvez ele vai entender realmente o teor da piada. Isso acontece. Mas o texto teatral comédia, a intenção é fazer com que o público que esteja ali, certo? Esteja convicto de que aquilo ali é uma comédia. Então tem que rir, as pessoas têm que rir. Tá bom? Porque se não rir, significa dizer que o texto não foi bem feito e que não atendeu ao público. Ok? Bom. E aí, ó, se você olhar para essa imagem aqui, você vai ver lá o emojizinho dizendo ok também. Aqui você já percebe que é um teatro infantil, né? Olha as caracterizações, ó, tá? É um teatro infantil. E aí você percebe o quê? De tal modo, o texto teatral possui características peculiares. O que significa peculiares? Específicas, tá? São características bem específicas. E se distancia de outros tipos de texto pela principal função que lhe é atribuída, que é a encenação. Ou seja, gravem. Todo texto teatral, o objetivo dele é ser encenado, ser dramatizado, ok? Essa dramatização, essa encenação pode ser comédia, pode ser um lírico, tá ok? Pode ser um drama, mas tem que ser encenado. Ele não é feito para ser lido como narrador, tá bom? Ele é feito para ser encenado, beleza? Primeiro ponto que você tem que gravar é esse, é um ponto principal. Continuando. Aqui você vai ver novamente a imagem de um texto teatral infantil, tá lá o emojizinho dizendo ok, né? E dessa forma, ele apresenta o que? O texto teatral apresenta diálogo entre as personagens e algumas observações no corpo do texto. Ou seja, você tem aqui, ó, isso aqui é um teatro do sítio do Pica-Pau. No caso aqui você tem a Emília, você tem o Visconde, a Dona Benta. Então isso aqui foi encenado num palco de um teatro. Esses personagens, eles dialogam entre si. Então, por exemplo, cada personagem desse, como o da Emília, ela tem a fala dela. Mas ela só fala depois que um outro personagem, ok, fala. Assim como outro personagem só vai falar depois que a Emília falar. Então tem todo um contexto, tá bom? E eles aprendem isso como? Na medida que eles recebem o que a gente chama de script, né? Ou seja, as falas, tem lá dizendo o momento que eles têm que entrar. Então a Emília vai entrar talvez depois do Visconde, o Visconde também entra depois da Emília, está lá dizendo. Tá? Isso que a gente chama de rubrica. A rubrica é quando está lá na fala, no texto, dizendo como é que ele deve se comportar, quando é que ele deve entrar, quando é que ele deve falar, quando é que ele deve demonstrar tristeza,
alegria, né? Aquela reação de espanto, tudo isso tem lá dizendo. Beleza? Bom, tal qual o espaço, a cena, o ato, os personagens, as rubricas de interpretação de movimento. Então, tudo isso é importante e isso tem que ter num texto teatral. Tudo bem? Deu para entender aí? Emojizinho, beleza, né? Bacana. Então, vamos lá. Então, olha só. Se você pensar que um texto teatral, ele tem algumas curiosidades que muitas vezes a gente não sabe o que tem por trás de um texto teatral. Tá bom? Vamos ver algumas? Eu trouxe somente algumas para a gente poder perceber aqui. A primeira delas, os autos e as farsas fazem parte dos textos teatrais. Os autos são textos mais curtos de caráter cômico. Por exemplo, a gente tem hoje, né, os chamados, aquelas pessoas que fazem comédia, que a gente chama de stand-up, né? Fazem comédia no palco, elas sozinhas. E ali elas colocam muito histórias da vida delas. Por exemplo, você pode dizer assim, tem lá no TikTok, por exemplo, né? Você vê muito isso, a pessoa representando. TikTok só o que tem. Pessoas representando porque ele só tem 1 minuto ali para representar. Aí de repente você tem pessoas representando ali em 1 minuto e representam muito bem. Tá ok? Elas dublam, elas falam, elas representam. Bom, outra curiosidade. Se a gente for pensar, né, que as farsas, são mais satíricas com críticas a diversos aspectos da sociedade. Aqui você tem, por exemplo, ó, um Rei Gordo, você tem várias sátiras aqui. Por exemplo, tem um filme chamado, se eu não estou enganado, alguns filmes que alguns atores, né, eles representam satiricamente fazendo uma farsa do filme real, né? Então, por exemplo, tem A Hora do Pânico, né? A Hora do Pânico, o filme mesmo, e tem A Hora do Pânico, que é feito um filme de forma satírica, ok? Então você tem aí duas realidades, um filme que é real, feito de forma real, e você tem um filme que é feito de forma satírica, ou seja, é uma farsa, ok? Bom, e aí, gente, vem o nosso desafio. Calma, 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 não tem nada de difícil, tudo bem? Ah, já vai? Não, tem nada difícil. Novamente, e continuando, o nosso desafio de hoje, ele é exatamente do seu livro, para você não ter problema. Então, pega o seu livro aí, vai pegando logo o seu livro e localiza aí a página 257. Bora ligeiro, ligeiro, bora. Faz de conta que a gente está na sala mesmo, bora ligeiro. Pega aí, localiza a página 257. Deixa o Free Fry de lado, deixa o TikTok de lado, vamos lá. Acho que na próxima aula eu vou até gravar no TikTok aqui, para colocar lá para vocês assistirem. Tô brincando. Mas vamos lá. Pega a página 257, localiza as questões de 6 a 8. Essa aí vai ser seu desafio de hoje, tá bom? Tarefa de casa. Então você vai pegar e responder as questões de 6 a 8, então é a 6, a 7 e a 8, da página 257, que está lá no seu livro, está ali do lado. Localiza aí, marca logo, responde e manda para o seu professor lá no MOB, tá bom? Tá ok? Beleza? É difícil? Não, não é difícil, gente, não é complicado. É muito simples, só marca aí, né, essa questão, responde lá, você pode responder no caderno, pode responder no livro, tira uma foto, coloca lá no MOB, seu professor vai corrigir. Tudo bem? Beleza? Gostou? Muito simples, né? Falar sobre texto teatral. A gente faz uma complicação danada, achando que é difícil, mas não tem nada difícil, gente. É muito simples. Não esqueça de ler no seu livro, que lá tem um capítulo inteiro sobre gênero textual teatro. Tá bom? Então não esqueça disso. Então, gente, a gente fica por aqui. Só lembrando, viu? Se cuidem. Fiquem bem, fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.